Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta tarde quente de segunda-feira, 29 de setembro de 2025, 34 graus nesse momento, a possibilidade de chuva 0% aí, porque está falando de 10% já faz algum tempo, mas não deve acontecer, tá? Hoje nós teremos 35 graus daqui a pouco, no meio da tarde, de máxima, mas nós tivemos logo pela manhã 20 graus de mínima. 15 graus de amplitude térmica para uma umidade de 20% nesse momento, que deve cair em torno dos 16 graus. Então fica aí uma situação muito complicada para aqueles que têm problemas de saúde, aqueles que têm problemas respiratórios, né? Principalmente muito seco, muita poluição, muita fumaça. E aí fica o alerta também, né? Você não faça fogo de maneira nenhuma, nem dentro da cidade, nem fora dela, tá? Porque isso é um crime ambiental e você pode ser multado se você for pego, tá? Então, cuida aí para que você não tenha esta situação agravada de ser multado, né? Se você for pego, você vai responder o processo por crime ambiental. Outra coisa, não fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Dá uma olhada aí para você ver como é que está a umidade, 20%, e deve chegar aos 16%. Então, melhor não fazer. Por quê? Porque você pode desenvolver aí uma desidratação ou uma insolação, né? E aí você passar a usar o sistema de saúde para resolver esses problemas, aí sobrecarrega mais ainda. Por quê? Porque escorpiões e mosquito Aedes aegypti também estão sobrecarregando o sistema de saúde. As picadas de escorpiões dentro de casa e o mosquito Aedes aegypti dentro de casa, tá? Criadouros dentro de casa, dengue, zika e chikungunya são transmitidos pelo Aedes aegypti. E a dengue, na sua pior forma, hemorrágica, pode te matar. Então, não faça nenhum tipo de situação, não deixe, não promova nenhuma situação que esses bichos vão ficar dentro da sua casa. Tanto o mosquito Aedes aegypti, que gosta de água limpa, né, água parada, quanto o escorpião, que gosta de escombros e resto de material de construção civil para poder fazer a sua casa aí e ter a sua baratinha para ele comer, que é o prato predileto do escorpião, tá bom? Agindo dessa forma, o sistema de saúde vai estar bacana, vai estar pronto para poder te receber e receber aqueles que não estão fazendo coisa errada, né? Calorão, muita coisa acontecendo aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. A palavra de hoje é importante para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Então presta atenção nisso aqui. Crer e perseverar. O texto que eu vou ler é um texto que está registrado no Salmo 113, versículo 9, e ele fala assim, faz com que a mulher estéril viva em família. Esterilidade e família parece que não combina muito bem, né? E seja mãe, ou seja alegre mãe de filhos. Mulher estéril, mãe de filhos. Aleluia. Do que é que o salmista está dizendo? Do que é que ele está falando? Literalmente ele está dizendo de uma mulher, realmente, de uma mulher que era estéril, que Deus tem condições de fazer com que ela viva em família, porque ela vai ser uma alegre mãe de filhos. Simples assim. Mas eu quero usar esse texto, usar esse espaço para poder falar com você a respeito de uma situação que às vezes nós olhamos e falamos assim, do que é que esse texto está falando? Está falando de gerar, está falando de ser fértil. O texto pode tratar de um assunto até específico, que é a esterilidade de uma mulher. Mas ele serve para todos nós, até aqueles que não estão buscando a situação de esterilidade ou não, mas serve para todos nós, homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, pois ele fala de sonhos.
Sonhos. Ele está falando de sonho. Que filho que você, nesse momento, deseja? Que você deseja ter e que ainda não tem ou não conseguiu gerar? Pode ser que você tenha vivido triste, desanimado, frustrado, por não ter conseguido, não ter colocado os olhos ainda nesse sonho, né? Ainda que você está gerando ele, mas parece que enquanto ele não nascer, enquanto ele não vier à luz, você fica desanimado, triste, desesperançado, frustrado às vezes. Deus sempre contempla os nossos sonhos e desejos. Ele é fiel às suas promessas. Mas a realização dos sonhos, dos nossos sonhos, começa em primeiro lugar com uma visão de fé e perseverança. Por isso que eu coloquei crer e perseverar. Uma visão de fé e perseverança, por quê? Porque ainda que não esteja acontecendo nada no mundo físico, você não esteja vendo barulho da chuva, você não esteja vendo nuvens serem formadas no céu, você ainda não está vendo o seu projeto tomar corpo, e aí nós trazemos para o lado material e físico, né? Talvez gerar um filho não seja o problema para você. Talvez o problema para você seja criar os seus filhos e criá-los no caminho do Senhor, no caminho que leva ao Senhor. Pode ser que o desafio para você seja formar um filho na faculdade, ou você mesmo formar na faculdade e ter uma profissão bacana, favorável, aquela profissão que você sempre quis. Você também pode ser um chefe de família que sonha em dar mais conforto e melhores condições financeiras para todos na sua casa, mas ainda não gerou, mas ainda não aconteceu. O que é que está acontecendo? O que é que precisa? Precisa crer e perseverar. Continuar. A realidade é que não importa qual o milagre que você esteja esperando, não importa. Não existe um milagre mais fácil ou mais difícil do que o outro para Deus. O que importa é que Deus olha para você individualmente e entende o teu desejo e a tua necessidade. Ele olha para você e te ouve, compreende, sabe tudo o que está acontecendo, sabe o que está depois da curva, depois do vale, depois da montanha. Ele sabe o amanhã, ele sabe a semana, ele sabe a quinzena, ele sabe o mês, ele sabe o ano, ele sabe tudo. E é por isso que o versículo diz: Deus faz da estéril mãe de filhos. Faz com que o solitário habite em família. Ele transforma o futuro em presentes. E o futuro dos teus filhos, ele dá o sustento. Ele dá abundância financeira para você, para sua família, para sua prosperidade. Ele faz viver com qualidade. Ele cura o doente. Quem sabe é a sua situação? Esse é o filho que você está buscando, a cura de uma enfermidade no seu físico. Ele liberta o cativo, aquele que está aprisionado debaixo das unhas de Satanás, ele liberta. Enfim, Deus continua sendo aquele que realiza milagres. E milagres grandiosos, não só milagres pequenos, milagres grandiosos. Ele só precisa de um coração que crê nele e que não desiste. Ele precisa de um coração que deposite nele toda a confiança e que não desiste. Hoje eu quero orar com você uma oração diferenciada. Sempre a gente coloca uma relação
por pessoas e muitas vezes nós esquecemos de falar algumas coisas que são nossas, né? Então hoje eu quero fazer uma oração com você. Você mesmo que está aí me ouvindo e vendo nesse momento. Não sei aonde você está me vendo, ouvindo, mas eu quero fazer com você. Vamos orar pelos nossos sonhos. Vamos dizer para Ele os sonhos, a quantidade de sonhos que nós temos, que ainda não foram realizados. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra diz que a estéril pode ter filhos e que ela vai viver em família, vai viver em alegria, em harmonia. Mas eu quero trazer isso nesse momento, meu Pai, para o mundo em que nós estamos vivendo, homens e mulheres, jovens, adolescentes e adultos, que ainda não realizaram os seus sonhos. E quantos sonhos eu e cada um deles temos que ainda não foram realizados. Às vezes, a ansiedade quer bater e alojar-se dentro de cada um de nós, nos levando a pensar que o Senhor não nos ouve. Mas eu sei, eu tenho certeza que isso não é verdade. Então eu me coloco, eu me levanto aqui e agora, junto com meus irmãos e irmãs que oram comigo nesse momento. E declaro, nesse exato momento, agora, que eu creio que todos os nossos sonhos, o Senhor é quem está cuidando. E foi o Senhor que colocou no nosso coração. E o Senhor há de realizar cada um dos nossos sonhos. Eu não sei quando e nem como, mas eu sei de uma coisa: o meu Redentor vive e já se levantou em meu favor, já se levantou em nosso favor, já se levantou em favor daquele que está necessitado, daquele que está doente, está triste, angustiado. Eu sei que o Senhor já se levantou. E eu vou continuar, nós vamos continuar perseverando até o final. E agradecendo pela resposta. Resposta que ainda não chegou, mas que nós temos certeza que ela há de chegar. No momento certo, na hora certa, o Senhor vai abrir o caminho, o Senhor vai abrir a janela, o Senhor vai abrir as portas do céu sobre a vida de cada um dos seus filhos e filhas que oram conosco nesse momento. E a bênção há de chegar na casa, na empresa, no empreendimento, no lugar onde essa pessoa está. O Senhor é um Deus que abre veios de água no meio do deserto para suprir o justo enquanto ele caminha. Nós cremos nisso. Estamos nesse deserto chamado terra. Estamos aqui nesse ano de 2025 na dependência do Senhor. Nós dependemos totalmente do Senhor. Nós não temos a quem recorrer e nem queremos ter outro a quem recorrer. Nós precisamos depender do Senhor. Nós gostamos de depender do Senhor, porque o Senhor sempre faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. Por isso, estamos agradecidos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez nesse mês de setembro. E sabemos que em um dia o Senhor pode mudar a realidade do mês todo. Em um dia, em uma hora para outra, num abrir e piscar de olhos, o Senhor pode mudar o nosso futuro. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, incline os seus ouvidos para a nossa oração. Não é por merecimento, não é porque nós somos melhores. É por graça, misericórdia e bondade do Senhor. Nós oramos para que todos que oram comigo nesse momento sejam favorecidos. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém
e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E esta semana será uma semana de vitória. O mês de setembro está encerrando, mas ainda não encerrou. Deus já se levantou para fazer aquilo que é necessário na minha e na sua vida. Bom, um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E nós voltamos amanhã, se o Senhor assim permitir, para agradecer por mais um mês que nós recebemos e entregamos ao Senhor. Deus te abençoe. Boa tarde.